Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por James Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Dr. Gray, você mencionou que nunca tinha olhado para essa passagem dessa maneira. O que você quis dizer com isso, hein? Olha, em termos da discussão que tivemos aqui, toda essa situação de fofoca na igreja, não só fofoca na igreja, mas de calúnia também. Estive na igreja a vida inteira, 75 anos. E provavelmente fiz muito disso aí. Mas eu me lembro, no passado, voltando, me lembrando aqui de uma situação aonde houve uma falha, um ministério com alguns problemas. Não quero mencionar detalhes, mas é um lugar longe daqui. Mas provavelmente eu falei daquilo do ponto de vista de não estar muito chateado de ver aquilo desmoronar. E acredito que tem algo a respeito, talvez seja assim para quem não é crente, mas é verdade com ministros. Eu acho que tem algo dentro de nós que não entendemos como sofrer quando outro ministro está sofrendo. Principalmente se for alguém distante, muito longe, que não está próximo de nós. Mas, alguns anos atrás eu ouvi alguns ministros em minha presença falando de alguém. E eu me lembro daquela discussão, e eu estava próximo e ouvi. Eu não participei daquilo. Eram dois pastores maravilhosos da Assembleia de Deus. Eu estava ali, de pé por perto, e ouvi a discussão. Então, você mencionando esse versículo trouxe várias dúvidas. Talvez seja um dos piores pecados em minha denominação. E Dr. Gray, eu acredito que é mesmo. Pode ser. Eu odeio dizer isso, mas provavelmente já fiz isso também. Eu me arrependo porque não está certo. O versículo que você leu ali, olha, nunca vi esse versículo dessa maneira, mas se aplica nessa situação e me convenceu, viu? Me convenceu. Já fiz isso não só com minha denominação, mas com outras também, com outras pessoas, infelizmente. Bem, eu não acho que uma denominação tem muito a ver com isso. É mais uma situação pessoal. Você não concorda? Sim, vou ler de novo. Não chame de comum o que Deus purificou. E olha, nem sempre conhecemos o processo de limpeza. Mas não há a menor dúvida que a igreja hoje em dia julga demais. E tem sido assim a maior parte de minha vida adulta e não é algo bom. Acho que você está tentando trazer um fator redentor e cheio de compaixão aí. É o que devemos fazer. Não quer dizer que você compactua com falhas, o pecado, as coisas erradas, transgressões, de maneira alguma. A primeira coisa que devemos pensar, e não fazemos isso, mas Deus tem que nos ajudar a fazer isso, é olhar para nós mesmos. Nós não somos perfeitos. E talvez a única diferença entre nós e a pessoa que estamos falando mal dela é que nós não fomos pegos. E eles foram. Verdade. E honestamente, se pudermos ser sinceros, o preço de nossa limpeza é o sangue de Cristo. E é isso que está em jogo, quando nos negamos a dar a outra pessoa o benefício da dúvida. E não importa se alguém realmente fez algo ou não, mas eles buscaram a Deus, eles se arrependeram, como você falou mais cedo, pediram Deus para limpá-lo, essa mesma coisa, o mesmo sangue no qual confiamos,
que nos qualifica para um relacionamento com Deus precisa ser o mesmo para todos, e o acesso a ele é fácil, não é difícil. Entre com ousadia diante do trono da graça para receber misericórdia no tempo de necessidade. E todos nós temos essa necessidade. Eu contei isso na televisão uma vez ou outra no passado, mas há muitos anos atrás, e não para no princípio da grande mensagem pentecostal, uma igreja foi construída e muita gente foi salva, batizadas com o Espírito Santo, e o filho do pastor se apaixonou com uma jovem na congregação. E teve uma época que eles decidiram se casar. A igreja se dividiu no meio por causa daquilo, porque essa jovem, por mais linda que fosse e mais consagrada que fosse, e ninguém podia apontar para nada na vida dela naquele momento, estava limpa. Mas ela tinha sido uma prostituta antes de ser salva. E nós entendemos o que isso quer dizer. Como eu falei, metade da igreja falou: o filho do pastor da nossa igreja não pode casar com alguém assim. Eles gritavam, esperneavam, eles não queriam aceitar. A outra parte da igreja dizia: ele pode sim. Então a igreja estava para ser dividida. Em um domingo de manhã, bem no ápice dessa dificuldade, uma senhora querida dos cabelos brancos se levantou e disse para o pastor: eu gostaria de dizer algo, se possível. E ele falou: sem problemas. E ela disse: todos nós sabemos da situação que causou essa confusão na igreja. E muitos de vocês são totalmente contra, enquanto outros estão dizendo outras coisas e etc. Mas ela falou: na realidade, esta jovem não está sendo julgada. Ela não está sendo julgada. Você pode pensar que está, mas não está. Mas sim o sangue de Jesus Cristo que está sendo julgado. O sangue dele limpa de todo o pecado ou não limpa? E quando ela falou aquilo, o Espírito de Deus veio sobre aquele lugar. Não para compactuar com o que tinha sido, mas porque não devemos chamar de comum o que Deus purificou. E aquela jovem, eles acabaram se casando, pois ninguém podia apontar para nada que estivesse atrapalhando. E, no fim das contas, foi o que o Lauren falou. O que estava sendo julgado era o sangue de Jesus, verdadeiramente. E nunca devemos esquecer isso. E também devemos olhar para nós mesmos. O John leu há alguns instantes atrás: devemos restaurar no espírito de mansidão. E isso também diz no versículo seguinte que, se não fizermos isso, a mesma coisa pode acontecer conosco. Então, e por aí vai. Eu me lembro da última cruzada que pregamos na cidade de Oklahoma. Foi um culto maravilhoso. Antes daquele culto, meu Deus, a igreja não queria. Eu lembro hoje em dia, e hoje penso, não queria nem ter feito aquele culto, porque foi algo tão ruim que um repórter de jornal naquela cidade, e repórteres, a maioria das vezes, são pessoas amargas, nunca concordam com nada. Um tinha escrito um artigo no jornal local, perguntando: o que é que está acontecendo aqui? Nós não estamos nos Estados Unidos? Porque os pastores falaram para as pessoas: quem for nesse culto vai ser jogado para fora da igreja e etc. O negócio ficou feio. E aí, era uma mulher na época, e ela falou assim: as pessoas não podem ir para a igreja onde elas querem, não? Estamos nos Estados Unidos. E eu me lembro que na tarde antes de começar o culto naquela noite, eu não sei se foi uma visão ou não, eu creio que foi, mas eu estava orando pelo culto. Graças a Deus, a oposição não fez diferença, o lugar estava lotado. De qualquer maneira, eu vi pregadores caindo
E não estou falando daqueles que começaram nos últimos meses ou semanas, mas tinham uma aparência distinta, estavam caindo e surpresos, dava para ver no rosto deles. E eu falei: o que é isso, Senhor? O que eu estou vendo? E desde aquela época até hoje já vi, infelizmente, vários que tiveram encontrado essa situação, essa dificuldade. E sem saber por quê, mas acredito, como John leu na palavra alguns instantes atrás, acredito que a nossa vitória depende muito da forma como tratamos os outros e que talvez isso fez alguns perder a vitória. E creio que nossa vitória depende muito da forma de como tratamos aquela pessoa. Não chame de comum aquilo que eu purifiquei. Tiago também fala isso de certa maneira no capítulo 5, começando no versículo 19. Ele diz: irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Nós temos uma responsabilidade no corpo, especialmente nós que agora entendemos a cruz. A obra redentora da cruz em relação ao sangue e o preço que foi pago, a obra da cruz, os benefícios que temos agora. Isso nos coloca em um estado de humildade. Não podemos fazer nada para merecer, nós recebemos simplesmente pelo amor e pela graça de Deus. Nesse termo, somos devedores, devemos ao corpo de Cristo. E os que nos julgam de maneira errada, e eu sempre uso esse termo, e de uma maneira apropriada, estou sempre pronto para ajudá-los a levantar quando eles caem, não para chutá-los para baixo. Em todos os casos, de uma maneira ou de outra, é o sangue de Jesus Cristo que está sendo julgado. E isso é uma situação extremamente séria quando falamos do sangue de Cristo, porque nunca houve nenhum de nós que não teve que ir diante do Senhor e pedir misericórdia e graça. E certamente temos que estender esse privilégio para o nosso irmão e nossa irmã. O nosso tempo acabou. Muito obrigado por estar conosco hoje. Diga a outros sobre o estudo da palavra e, seja como for, não perca o próximo programa. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Creia que a SBN está pregando a verdade. Existe uma guerra na América, uma guerra entre as trevas e a luz. Se posicione e fale a favor da cruz. Existem aqueles esperando nos bastidores que, se eles tivessem o poder, eles eliminariam qualquer pregação sobre o pecado em um piscar de olhos. O amor do Pai não está naqueles que abraçam os caminhos do mundo. Impactando o mundo para Cristo. Esta é a SBN. Como pais, há coisas